Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Embora a inteligência emocional faça parte de um campo científico, é importante conteúdo para o nosso desenvolvimento, do nosso chamado em Deus. Se nós não administrarmos bem aquilo que nós sentimos, nós nos tornaremos pessoas incapazes de conduzir as pessoas ao nosso redor, até o conhecimento em Cristo. Sendo assim, vou falar 5 pilares, 5 fundamentos para que nós possamos entender como o emocional ele coopera para o cumprimento do nosso propósito na nossa vida. A inteligência emocional ela tem 5 pilares, como eu falei. O primeiro é autointeligência emocional. O segundo é autorregulação, automotivação, consciência social e relacionamento interpessoais. Eu não quero que você se assuste a algo mais técnico, mas nós vamos abordar cada um deles para você destrinchar, para você ter mais inteligência. Então, autoconhecimento é o nosso primeiro ponto. Ele está dividido em 2 coisas principais. A alfabetização emocional, ela basicamente ela é aprender a entender o que realmente você está sentindo. Por exemplo, quando nós sentimos raiva, você fala, eu estou com muita raiva. Às vezes você não está com raiva, você só está aborrecido, ou frustrado, irritado, amargurado, ou você quer se vingar, ou está furioso. A linguagem que nós usamos para definir os nossos sentimentos acabam afetando muito como você vai se comportar logo em seguida. Se nós usarmos outra palavra quando você está indignado, se usasse a palavra desgostoso, você vai se reagir diferente. Por exemplo, você está no trânsito, você está irritado. Normalmente você vai falar, nossa, isso tá me irritando muito, não aguento mais. Aí se você trocar, amor, esse trânsito tá me deixando desgostoso, você vai começar a rir, vai quebrar aquele estado emocional e você vai levar numa boa. A palavra que você define o que você está sentindo é o ponto-chave. Quando você entende os níveis, aí você passa a entender melhor ainda. Ou seja, em outras palavras, a autoconsciência emocional, ela depende da forma com que nós interpretamos as nossas emoções. A facilidade com que nós discernimos aquilo que sentimos. É chamado o alfabeto emocional. Na prática, frequentemente nós assumimos que algumas situações nós ficamos irritados ou enfurecidos, enquanto talvez a definição correta seria de aborrecimento. Além da ira, diversas outras emoções elas podem ser mal identificadas. Por este motivo, usar a linguagem correta para cada tipo de sentimento influenciará bastante na maneira com que nós enxergamos o problema e reagimos a ele. Um segundo ponto são os episódios emocionais, que são formar uma linha cronológica de como os elementos que atuaram antes, durante e depois, e sentir algumas emoções. Estes episódios emocionais são construídos por alguns elementos. Então, os episódios emocionais são uma linha do tempo que engloba todos os elementos que desde o antes, o durante e o depois de uma emoção ser sentida. Quando a gente fala sobre emoção, nós estamos falando de um gatilho, de uma experiência e de uma resposta. Tem algo que me dá o gatilho, ou seja, o evento, uma memória,
vamos por algo que aconteceu comigo antes e que desperta, que está começando a mudar as emoções. Ou seja, o gatilho é os planejamentos, os acontecimentos e as memórias, que são os elementos responsáveis por iniciar uma alteração emocional. E aí que nós temos a experiência, que é o exato momento da atuação da emoção, resultando em reações emocionais e físicas. Ou seja, a mudança física, mental, começa a mudar por causa daquele gatilho. E a resposta, que ela pode ser construtiva ou destrutiva. Eu posso fazer algo bom ou posso fazer algo terrível. Eu posso usar tudo aquilo que aconteceu para construir algo melhor ou para destruir aquilo ali mesmo, por causa de um impulso, por um gatilho emocional. Então é muito importante que nós entendamos o episódio, a linha do tempo. A resposta é depois da atuação de algum sentimento. Nós teremos consequências positivas ou negativas, classificada como construtiva ou destrutiva. Um bom exemplo são as ofensas, que não dão a escolha de nós termos uma resposta agradável ou pacífica. Sendo assim, quando nós unimos cada parte de um episódio emocional, nós temos mais facilidade para gerenciar e conhecer os nossos impulsos mentais. Deste modo, não saberemos tratar uma emoção prejudicial sem entendermos o como, quando e por que ela começou. Logo, ao fazermos um bom uso da autoconsciência emocional, nós percebemos que muito daquilo que sentimos foi causado por detalhes que não teriam impacto algum se eles fossem tirados desse contexto, se ele acontecesse tipo no nosso dia a dia. Essa percepção, ela demonstra que muito dos nossos conflitos pelo qual nós passamos são menos do que nós imaginamos, causado por uma má gestação do nosso emocional. Porque quando você entende o antes, o durante e o depois, você consegue começar a gerenciar isso. Todos os dias, por exemplo, às 6 da tarde eu me sinto frustrado. Por que eu tô me sentindo assim? Alguma coisa aconteceu todo dia às 6, pode ser uma memória. Pode ser que um dia você estava lá às 6 horas da tarde vendo o pôr do sol e vê que alguma coisa acontecer e tem essa frustração. Esse gatilho que despertou isso é algo para a gente ter esse autoconhecimento emocional. Como funcionam esses gatilhos, como você se sente e definir de forma correta o que você está sentindo. Você não está furioso, você só está aborrecido. São essas formas. Isso é autoconhecimento emocional. Você tem que estar consciente dessas emoções. Eu sei que é difícil nós não tomarmos atitudes, mas pense nisso, como você pode gerenciar os seus sentimentos para você não ter esse gatilho de resposta imediata. Essas memórias que te cercam e essas experiências que vão ter essas reações mentais e físicas. E as respostas, lógico, que nós damos. Pense como você pode gerenciar essas emoções e de uma forma mudar o seu comportamento. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!